Bom, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, então, à nossa mesa de debates 09, intitulada Povos Originários e Comunidades Tradicionais, os desafios da sustentabilidade. Então, nessa mesa, nós temos duas convidadas, né? As convidadas, então, são a engenheira Itzayana Gonzalez Ávila, que vai fazer sua apresentação num primeiro momento, e num segundo momento, então, nós vamos passar a palavra para Georin Souza, né? Ela que é cientista social e pós-graduada, com mestrado em antropologia e também doutorando em antropologia pelo programa de pós-graduação em sociologia e antropologia da Universidade Federal do Pará. Né? A Itzayana é engenheira ambiental e sanitarista, mestra e doutora em recursos hídricos e saneamento ambiental, e a nossa ideia de trazer esse debate aqui, né, para o nosso simpósio sobre sistemas sustentáveis, trazer um pouquinho sobre povos originários e comunidades tradicionais, vem justamente dessa ideia de trazer os saberes mais diversos para a discussão da sustentabilidade e os desafios que envolvem a sustentabilidade também. Então, já de início, eu passo a palavra para a Itzayana, agradeço a participação tanto da Itzayana quanto da Georin, muito obrigado mesmo por toparem aí esse desafio, né, de estar aqui conosco nessa tarde. Tenho certeza que as discussões serão muito proveitosas. Muito obrigado, em nome de toda a comissão organizadora, em nome aí do simpósio sobre sistemas sustentáveis. Muito obrigado. Certinho, Maurício, muito obrigada. Boa tarde para todos. Primeiramente, agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui participando desta discussão. Fico também contente de ver a Georin, foi uma colega num trecho da minha vida bem interessante, assim, trabalhando justamente com povos originários. Então, bom, realmente é muito gratificante estar aqui. E, bom, espero que todos nós curtamos este debate e nós fiquemos à vontade também para falar e colocar nossas ideias deste assunto para fora e, enfim, todo mundo aprender um pouco um dos outros. Então, para começar, eu intitulei esta participação como uma pergunta, na verdade, se a sustentabilidade é para todos. Então, bom, Maurício já me apresentou, eu só queria reforçar algumas coisas. Eu sou engenheira ambiental e sanitarista, sou colombiana, de Bogotá. Aí eu trabalhei um pouco lá na Bogotá, na área ambiental, com o setor dos hidrocarbonetos. A gente trabalhava com comunidades rurais, fazendo levantamento de elementos vulneráveis. Nessa época da minha vida, não tive espaço para trabalhar com comunidades tradicionais, nem povos indígenas, mas, enfim, foi o início da minha carreira. Depois eu migrei aqui para o Brasil, fiz um mestrado, doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, enfim, eu tive algumas experiências como consultora, fui pesquisadora no Programa Nacional de Saneamento Básico Indígena, que foi ali onde eu conheci a Georin, e também é uma parte da fala do dia de hoje, então é bem importante. Para mim foi uma experiência, embora que foi curta, foi bem
de bastante crescimento profissional. E atualmente eu sou assessora técnica na Secretaria da Reconstrução Gaúcha, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, para entrar no assunto que a gente está reunido aqui hoje, eu trouxe algumas definições. Primeiro, então, o que seriam os povos originários e comunidades tradicionais? Conforme a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, a gente pode identificar essas comunidades como grupos culturalmente diferenciados. Eles, então, vão se caracterizar por ter formas próprias de organização social, bem como outro tipo de condições, como a reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. E tem uma questão bem importante, é que esses conhecimentos são transmitidos de geração em geração, são tradições, né? Aqui nessa foto eu compartilho para vocês um pouco da paisagem que se enxerga na comunidade quilombola São Roque. Essa comunidade foi importante para mim porque foi ali onde eu desenvolvi meu doutorado. Então, simplesmente eu queria deixar o convite para quem tiver interesse e facilidade de ir conhecer a comunidade. Eles se dedicam ao ecoturismo. Então, eles têm seu ingresso econômico, seu sustento econômico, mediante o ecoturismo, e eles ainda hoje mantêm suas tradições. Isso pela parte dos quilombola. Mas eu também, entrando num assunto, eu queria meio que puxar uma reflexão de como vocês hoje se dirigem ou falam quando encontram esse tipo de imagem, esse tipo de pessoas. Vocês falam como indígena ou vocês falam como índio? Aí eu não sei se alguém vai falar no chat, também não sei se tem alguma pessoa indígena aqui, uma pessoa indígena nos participantes, mas enfim, eu gostaria de dizer, né, que o termo correto e como deveríamos nós, não indígenas ou brancos, na verdade, se referir à população, tem que ser como indígena. O termo índio é um fruto equívoco histórico dos primeiros colonizadores que chegaram nas Américas e confundiram ou acreditaram estar na Índia. Então, na verdade, o tempo que eu estive trabalhando em Minas Gerais com essas comunidades indígenas, eles realmente me comentavam que talvez entre eles até se utilizando o termo índio, mas pessoal que é não indígena deve, digamos, entender que o termo correto deveria ser indígena. E, bom, eu acho que também nessas questões, não é minha área, mas eu gosto sempre de trazer esta reflexão. Talvez a Geura terá algum momento para exemplificar melhor esta minha fala. Mas, enfim, queria trazer essa partezinha do que eu aprendi lá. Então, retomando, indígena seria qualquer membro da comunidade indígena que é reconhecido por ela. E essas comunidades, então, têm relações de parentesco ou vizinhança entre seus membros e mantêm os laços históricos culturais com as organizações sociais indígenas que são. Então, na verdade, isto é o que diz também a política nacional. Aqui nas imagens eu compartilho um pouco da minha experiência em Minas Gerais. Aqui nessa primeira imagem eu estou fazendo uma entrevista para uma pessoa da comunidade indígena. Aqui eu estou participando em um conselho distrital de saneamento de saúde indígena. E aqui, nesse dia, teve um ritual, tanto espiritual como artístico, de uma das comunidades. Só também para compartilhar um pouco com vocês, na Colômbia, tem 1,9 milhões de pessoas que se autorreconhecem como indígenas, e a definição também lá é semelhante aqui ao Brasil. Lá temos 115 povos indígenas reconhecidos oficialmente
E aqui eu trouxe alguns dos nomes das etnias que temos lá na Colômbia. Então, por exemplo, esse Guayú, eu não sei, assim, dá para marcar. Esse Guayú, ele fica no norte da Colômbia. Nasa e Pasto ficam mais aqui no sul da Colômbia. Senu fica por aqui, mais ou menos. Muisca se localiza em Cundinamarca e Boyacá, que é por aqui. E, enfim, eu só quero dizer que tem bastante comunidade indígena espalhada e localizada em diferentes partes da Colômbia. Então, bom, continuando aqui com o nosso assunto, talvez vocês já escutaram em outras mesas de debate o que seria a sustentabilidade, mas eu trago aqui de novo, caso talvez alguém ainda fique com a dúvida. A gente pode pensar na sustentabilidade como a capacidade de atender às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades. Então, temos 3 pilares nesse sentido, tá? A parte ambiental, a social e a econômica. Então, quando a gente fala de sustentabilidade ou ações que são sustentáveis, são aquelas ações que, mesmo que elas aconteçam, elas buscam proteger os recursos naturais e reduzir os impactos negativos no meio ambiente. Assim, também a parte social, então, essas atividades ou ações promovem a justiça social, a qualidade de vida e o bem-estar para todos. E, por fim, temos, então, a parte econômica, que é garantir o crescimento econômico responsável e duradouro. Mas o que acontece quando um desses pilares se quebra ou estraga, ou, enfim, começa a se destruir, né? Então, a gente vai ter na parte ambiental o ambiente impróprio para o desenvolvimento da vida e vai ter suas complicações, né? Em especial para quem depende do meio ambiente, dos recursos naturais para subsistir, como as comunidades indígenas ou tradicionais. Temos também, então, quando há desequilíbrios na parte social, no pilar da sociedade, temos a injustiça, a desigualdade e outros efeitos, né? E na parte econômica, a gente vai identificar o crescimento econômico somente em alguns grupos sociais. Então, assim, a gente, como comunidade, como sociedade, sempre está falando, ou sempre não, desde há muito tempo está falando de desenvolvimento sustentável. Isso não é um assunto novo, né? A gente, para efeitos de exemplo, na verdade, temos o relatório Brundtland, de 1987, em que foi liderado por esta ex-ministra, a Gro Harlem, e ela falava que, bom, é uma líder global do desenvolvimento sustentável. Ela falava, então, que somos todos responsáveis por nossos países. E o que seria isso? Que a gente é responsável tanto o que acontece com as populações indígenas como não indígenas, ou população tradicional, não tradicional, e tudo aquilo que está no nosso território. Então, baseado nesse tipo de pensamento e nesse desejo como comunidade global, a ONU faz uma proposta de soluções, né? Uma criação de instrumentos de ação. Então, imagino que muitos de vocês já ouviram falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente, tem nos 17 objetivos, que é um plano de ação, né, até 2030, para reduzir a pobreza e, bom, viabilizar uma melhor qualidade de vida e de desenvolvimento de atividades no nosso dia a dia, né? E assim, com isso, então, também a gente vê que esses são objetivos a nível internacional, mas que as empresas, então, também começam a se alinhar com este tipo de objetivos, né? Aí, então, aparecem os conjuntos de medidas cooperativas voluntárias, que são os
os sistemas ESG, e que eles vão estar alinhados com esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Como um exemplo disso, então, a gente tem, por exemplo, atividades da Vale, que trabalham junto com os povos indígenas. Então, na verdade, eles chegaram, a Vale, né, como empresa, como outras empresas, chegaram em alguns territórios. Nesses territórios a gente vê que antes já estavam os povos indígenas. Ali, então, a Vale, dentro desses programas da ESG, busca apoiar os povos indígenas vizinhos no desenvolvimento e execução de seus planos e na busca dos direitos previstos na Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas. Mas esse é um bom exemplo de como talvez as atividades do dia a dia de uma empresa tão grande como a Vale pretende caminhar da mão ou junto com a parte sustentável e as comunidades indígenas. Mas, por outro lado, existem muitos outros exemplos do que seria nosso desenvolvimento que entra em contramão do que seriam os povos originários e comunidades tradicionais. Um exemplo desses é aqui pertinho em Porto Alegre, em que a especulação imobiliária tomou alguns territórios de comunidades de povos indígenas, Caigangue e Xoclen, e começaram a invadir os territórios que eram deles. Isso é só um exemplo, entre muitos dos que existem no Brasil e na Colômbia, em que as comunidades indígenas têm que ir atrás dessa visibilidade para garantir seus direitos. Então, aí, quando a gente vê isso, a gente vê que aqueles pilares da parte ambiental, social e econômico estão em desequilíbrio. Um outro exemplo que eu trouxe aqui para a gente refletir foi um exemplo que tive uma vivência que tive no doutorado, quando eu trabalhei com a comunidade São Roque, que mostrei para vocês. Eu analisei os usos e cobertura do solo na bacia do Mampituba, que é a bacia na qual essa comunidade está localizada. Eles se localizam aqui na cabeceira. E aí, então, olhei junto com imagens com produtos do projeto Mapbiomas, o uso e cobertura do solo de 1985. Daí, quando a gente viu o impacto temporal e espacial, em 2021, a gente se identificou que, ok, há uma mudança em todo o que é a bacia, como a gente identifica aqui, né, a mudança das cores, isso em quase toda a bacia. Mas se a gente olha aqui nessa parte ao norte, na cabeceira, a gente vai ver que quase o uso e cobertura do solo não mudou, né? Então, temos 2021, uma bacia com usos e cobertura do solo bem antropizado, bem diferente, né? Porque os roxos, as cores roxas, a gente vê que é lavouras temporárias, o arroz, o soja. E aqui em 1985, vê que essa cor roxa está um pouco menos predominante no mapa e que aqui na cabeceira, onde temos a comunidade quilombola, ela se manteve como verde, né, que seria a formação florestal. No final desse estudo, a gente identificou que as comunidades, que essa comunidade quilombola em específico, prestava esse tipo de serviço ecossistêmico, um serviço de preservação, de conservação, e hoje em dia eles apresentam, digamos, têm sua renda através do ecoturismo, que não impacta no uso e cobertura do solo da região. Então, mantém na cabeceira com melhor qualidade, mantém suas tradições e mantém essa atividade sustentável, diferente do que o resto de pessoas da bacia faz, ou, na verdade, não faz, né?
Aqui, bom, esse gráfico é do mesmo estúdio. A gente identificou, então, algumas usos do solo, como silvicultura em aumento, área urbanizada em aumento, o arroz também em aumento, como a gente viu na imagem. Então, era simplesmente para mostrar que, a níveis gerais da bacia, houve uma grande mudança do uso e cobertura do solo, mas que, por conta da comunidade quilombola, realmente eles têm se mantido no tempo como, digamos, agentes, tem um termo, esqueci agora. Bom, como agentes que cuidam da natureza. Bom, por outra parte, então, um dos outros exemplos que eu queria compartilhar aqui com vocês é a vivência quando trabalhei para o Programa Nacional de Saneamento Indígena. Trabalhei em Minas Gerais, como já mencionei em algum momento, e estas fotos foram tomadas no município de Machacalis, o ano passado. Então, aqui eu mostro para vocês algumas das imagens que eu vi ali. O foco da atividade era identificar as condições sanitárias da comunidade indígena. Então, esta primeira foto é uma das fotos que mais me faz refletir, porque este cano que a criança tem na mão é um cano de água potável. Então, é uma água que o distrito sanitário tem se esforçado para levar uma água de qualidade até lá, mas que, infelizmente, por questões de infraestrutura, o cano está ali no chão, está vazando água que poderia ser para uso humano. Ao redor tem muito lixo, né? Então, mesmo que a água seja limpa, uma vez que o cano já está no chão, ela vai estar contaminada. A criança tem uma garrafa de plástico na mão, que para mim representa também aquela questão de, essa é o tipo de água que eu estou tomando. E bom, enfim, todo o contexto de que também a água saindo ali dessa fonte de captação, né? Está sendo mal distribuída, está sendo desperdiçada. Enfim, também aqui para mim essa foto representa os usos da água que tem bom, este recurso. A comunidade indígena utiliza para lavar suas roupas, obviamente, mas também utiliza para regar algumas plantas, para recreação também, foi uma outra coisa que observei lá. Então, enfim, são cenários que só visitando a comunidade ou entrando em contato, a gente consegue identificar quantas camadas há detrás dessa foto. Aqui está outra segunda foto, é semelhante, também é um chafariz, um ponto de toma de água da comunidade, com bastante lixo por perto, né? Aqui na seguinte foto, também vemos algo semelhante, um outro chafariz. Aqui temos outra criança mais velha, em que também a gente vê que ele precisa se deslocar certos metros da sua casa para tomar a água. Também a gente vê que não é uma grande quantidade da água que sai ali, né? Então tem um tempo de espera. Lembrando que uma criança tem que fazer várias viagens, pegar, digamos, com sua força, enfim, levar até sua casa. E com isso, então, aí fica a gente, não sei, de reflexão também para pensar como que esses objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente viu no início, como que eles estão sendo abordados ou integrados nas comunidades indígenas, ou neste caso, na comunidade de Machacalis. Eu acho que na verdade, há uma falência, há uma brecha, acho que se diz, um espaço grande entre atingir esses objetivos e o que realmente acontece dentro das comunidades indígenas. A gente vê que, por exemplo, a parte do objetivo de saneamento, ele está bem longe do que se esperava. A erradicação da pobreza também, a gente, claro, nas fotos não dá para ver, mas
Quem já trabalhou com comunidades indígenas sabe quanta fome, quantas dificuldades essas comunidades passam. Isso se traduz também em uma saúde que não é boa, uma educação também que é baixa, porque, enfim, várias das crianças ou população em vida adulta não consegue acessar a uma educação. Então, enfim, são várias questões ali. Por exemplo, esse outro objetivo da redução das desigualdades, a gente vê que quando não há uma sustentabilidade na comunidade, a gente não vai poder reduzir essa desigualdade, porque o pilar da sociedade vai estar falhando, né? E, bom, assim por diante, a gente poderia ficar analisando cada um desses 7 objetivos e ver que realmente a gente ainda tem muito caminho para andar nesse sentido, né? Aqui mais algumas fotos do que se espera que era o banheiro na comunidade que eu visitei. Na verdade, eles não têm banheiro, mas, enfim, aqui tem outra questão, que é a parte da cultura deles. Então, tem comunidades indígenas que simplesmente elas não querem um banheiro como nós, não indígenas, estamos acostumados. Eles talvez vão gostar ou vão querer ficar a céu aberto, fazer suas deposições, enfim. E é uma coisa que tem que ser respeitada, e é uma coisa que tem que estar para dentro das atividades de desenvolvimento sustentável. Bom, por fim, mais imagens do que foi observado. Quase todos os chafarizes estão nessas condições, com vazamento de água, com bastante lixo por perto, e, enfim, um cenário propício para doenças, para diminuição da qualidade de vida, enfim. Essa outra foto, então, bom, aqui é como eu digo, no distrito, que ficava perto dessa comunidade e onde o pessoal conseguia armazenar alguns resíduos. Digamos como que, ok, tem essa foto da boa ação que é praticada no distrito, mas, por outro lado, tem um resíduo que não pertence à comunidade indígena, um painel solar, ou o que restava de um painel solar, e é uma questão que ficou ali, um resíduo que ficou ali na comunidade e que não é próprio da comunidade, não é dos seus costumes. Então, também são questões que fazem nos gestores refletir de como que esses resíduos têm que ser retirados. Não é simplesmente ir levar digamos, uma fonte de recurso renovável, como os painéis solares, e depois, o que vai acontecer quando estes recursos talvez precisarem de alguma manutenção? A comunidade indígena talvez não vai ter as ferramentas e o conhecimento para isso, para lidar com essa manutenção. Então, mais uma reflexão, um chamado de atenção. E, enfim, então, já encaminhando para o fim, com estas vivências, a gente identifica que há uns desafios na sustentabilidade, né? Que tem a ver com mudanças climáticas, ok? Mas também tem a ver com questões de como a gente lida com resíduos, como que a gente gestiona nosso uso e cobertura do solo, né? Então, vai ter a ver muito com desmatamento e perda de biodiversidade. Vai ter também relação com como é o nosso consumo dos recursos naturais, estará linkado também à desigualdade social e à pobreza, à falta de educação ambiental e a umas políticas públicas que sejam aplicáveis e coerentes com a realidade, né? Por fim, tem um conceito que eu queria deixar aqui com vocês, fez parte do meu doutorado, que é a sociogeomorfologia. Não é mais que estudar esse tipo de cenários de sustentabilidade, de matrizes ambientais e demais, como as interações
estudar como se fossem umas interações bidirecionais entre o sistema natural e as atividades sociais. A gente não somente pode estudar as atividades sociais, as ações sociais, ou somente estudar a parte física. Tem que fazer delas uma interação, né? Ver isto como um agente coprodutor de um sistema. E temos que também reforçar ou incentivar esse tipo de entidades, por exemplo, como o Distrito Sanitário Especial Indígena, ou entidades ou instituições do governo que trabalhem com os indígenas, e, enfim, incentivar também programas nacionais, ou programas locais, ou programas simplesmente para que deem visibilidade às questões indígenas ou de comunidades tradicionais, e trabalhar junto da mão com as comunidades, né? E era isso. Muito obrigada. Obrigado, Itzana, pela excelente apresentação. Eu confesso que eu já tinha conversado com a Itzana em outros momentos sobre essa experiência com as comunidades tradicionais, e é sempre muito prazeroso ouvir e aprender com ela. Né? Eu proponho, queria ver o que vocês acham, que a gente passe para a próxima apresentação, e no final, então, a gente abra para perguntas, pode ser? Eu tenho, eu tenho aqui algumas perguntinhas também para serem feitas depois. Bom, então, eu vou passar para a Gelren. Gelren, deixa eu colocar você aqui como apresentadora para que você possa compartilhar a sua apresentação. E agradeço, né, novamente o fato de você ter aceitado aí a participação no nosso simpósio. Né? Muito obrigado mesmo. Passo a palavra, então, para a Gelren. Boa tarde. Maurício, você está me ouvindo bem? Te escuto bem. Se tiver alguma interferência, você me avisa, tá? Perfeito. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, quero agradecer o Maurício, agradecer a Itzayana, né, pelo convite, por estar participando do simpósio. Eu não preparei uma apresentação específica, Maurício, para essa nossa fala, vai ser mais uma roda de conversa, um debate que a gente vai estar travando aqui com a mesa, né? Eu vou inicialmente me apresentar, como você colocou no início, pesquisadora de doutorado atualmente, né? Então, eu estou desenvolvendo uma pesquisa de doutorado na Universidade Federal do Pará, trabalhando com mulheres indígenas. Eu já venho nessa atuação com povos indígenas desde o período da minha graduação, então, eu trabalhei ali na graduação com violações de direitos humanos e povos indígenas no período da ditadura militar brasileira. Trabalhei no mestrado com violações de direitos a mulheres indígenas e comunidades ribeirinhas, e atualmente no doutorado eu estou trabalhando com mulheres indígenas que estão à frente de organizações políticas, que estão travando debates com o governo, debate estatal, né, dentro dessas organizações. Então, já tenho aí uns 10 anos de atuação junto dessas comunidades, e junto disso eu trabalhei com a Itzayana, né, na construção do primeiro Programa Nacional de Saneamento Indígena. Então, já tem essa trajetória acadêmica e também de trabalho já voltada para essa questão indígena. Dentro da minha pesquisa de doutorado, eu venho trabalhando principalmente com as mulheres indígenas que vêm tendo uma atuação dentro de organizações políticas, principalmente. Então, são mulheres que estão ali já trazendo essas questões que a própria Itzayana trouxe, né, dos direitos humanos, do acesso a serviços de saúde, do acesso a serviços de educação que sejam adequados.
Então, esse protagonismo indígena, ele já é visto hoje dentro do próprio movimento indígena. O movimento indígena, ele vem pautando para a gente, né, o que seria essa negação de direitos humanos, que são básicos, são direitos que deveriam estar sendo pautados dentro do território, mas que, infelizmente, não estão sendo. E aí a gente vai ver isso nesses relatos, né, nessas idas a território, em quando a gente vê que não tem um acesso a uma educação adequada, que não tem um acesso a um saneamento adequado, a gente consegue perceber como que essa violação de direitos humanos, apesar de todo o desenvolvimento e dos objetivos desse desenvolvimento, a gente percebe que ela continua acontecendo. Então, contextualizando, né, de onde eu falo, quem eu sou e por que eu falo de povos indígenas, eu acredito que quando a gente traz o tema da sustentabilidade para pensar povos indígenas, é uma temática que não é recente para eles. Apesar de que está sendo falado hoje, né, está muito em voga essa questão do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, dos objetivos de desenvolvimento, povos indígenas já estão pautando isso há muito tempo. Há muito tempo, essa relação equilibrada entre o indivíduo e a natureza, ela já vem sendo pautada dentro do discurso e dentro das narrativas indígenas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o próprio Ailton Krenak, que é um autor consagrado, um autor indígena, que vem trazendo essas ideias do que é esse movimento indígena, de como que o desenvolvimento sustentável, de como que os povos indígenas dentro do território já estão cuidando dessa sustentabilidade, né, desse equilíbrio, a gente reconhece o tamanho, a grandeza dessa perspectiva indígena para trazer para esse debate. Porque, como foi colocado aqui no início, né, é muito diferente a gente falar de um saneamento a partir do nosso olhar enquanto não indígena e um saneamento que a gente observa do indígena dentro do seu território. O indígena, ele está fazendo saneamento também. E ele está fazendo um saneamento que é um saneamento adequado às suas práticas culturais, às suas práticas cosmológicas. Quando a Tzayana traz que muitas comunidades indígenas não vão aceitar determinado tipo de banheiro, por exemplo, que vai ser construído ali dentro do território. Não vão aceitar porque tem outras práticas de defecação. A defecação, às vezes, que é uma defecação a céu aberto. Então, eu cheguei a ouvir em território que essas pessoas preferiam fazer a defecação a céu aberto, ir para o meio do mato, fazer essa defecação e voltar, do que ter uma estrutura de banheiro construída nos moldes dessa estrutura de banheiro branco. Então, muitas coisas que às vezes a gente vê como precarização são modos de ser e existir e estar no mundo que essas comunidades preferem, né? Então, essa ideia desse olhar diferenciado é o que a gente busca fazer hoje quando a gente fala de povos indígenas. E claro que com isso a gente não vai estar naturalizando aquilo que é precário, aquilo que tem que ter, que é básico para as necessidades humanas. Não é esse o olhar. O olhar é trabalhar junto com essas comunidades para entender o que é necessário, o que é requerido por eles e como que eles estão falando dessa negação de acesso, né? Porque, como eu coloquei, eles já estão pautando o que é esse saneamento. Quando a gente se propõe, hoje a gente se propõe a construção de um Programa Nacional de Saneamento Indígena, a gente está se propondo a construção de um programa que olhe o saneamento a partir da ótica das comunidades. Então, a gente tem ali um Programa Nacional de Saneamento Rural, por exemplo, que já estava falando que o saneamento indígena precisava ser olhado com atenção, precisava ser olhado com cuidado. Esse programa de saneamento rural, ele não conseguia contemplar a diversidade do que era o saneamento indígena. E aí a Secretaria de Saúde Indígena vem com essa proposta, né? A CESAI vem com essa proposta de construção do primeiro Programa Nacional de Saneamento Indígena. E aí o que é preciso fazer para construir esse programa? É preciso que a gente vá para território. Eu não vou falar do saneamento aqui, do meu computador, daqui do que eu acho que é saneamento, do que a academia está dizendo que é saneamento. Eu vou sentar com as lideranças e vou entender o que é saneamento a partir delas. E o programa foi isso, né?
A Tzayana contextualizou um pouco, mas o programa em si, ele levou 34 pesquisadores, um pesquisador para cada território, e um pesquisador basicamente ficou com uma etnia diferenciada, ficou com uma cultura diferenciada para fazer a pesquisa e para fazer esse levantamento de dados, e trazer esses dados para a construção desse programa. Quando esses dados chegam, eles chegam, por exemplo, com aquilo que a gente chama de tecnologia ancestral. E aí, o que seria essa tecnologia ancestral? Seria nada mais, nada menos do que aquilo que o indígena está construindo no território enquanto saneamento ou enquanto outra forma de ser. Então, por exemplo, a gente tem no território hoje agentes indígenas de saneamento, que são os nossos AISANs, né? Eles trabalham com essa questão do saneamento dentro do território e eles têm um modo de praticar esse saneamento. São pessoas indígenas que são contratadas pela Secretaria de Saúde e que desenvolvem um saneamento ali, toda uma manutenção do território. E aí tem a ISAM, por exemplo, que faz a construção de banheiro seco para a comunidade. Tem a ISAM, por exemplo, que está fazendo a construção ali de caixa de gordura a partir daquilo que ele tem no território. Então, tudo isso a gente levantou dentro do programa e colocou como uma tecnologia que é uma tecnologia ancestral, que foi sendo aprendido ali na prática, né, desse indígena, foi sendo aprendido no dia a dia deles e com os instrumentos e os materiais que eles tinham. Hoje, o que a gente está fazendo muito fortemente é capacitar esse trabalhador de saneamento que está no território indígena. Então, essa pessoa indígena que está fazendo saneamento, ela precisa ser capacitada também para fazer um saneamento justo, né, um saneamento adequado. E aí a gente está retorna para território, faz o saneamento, faz a capacitação desses trabalhadores para que eles consigam estar praticando esse saneamento, né? E aí eu acho que um dos questionamentos que eu deixo para a gente refletir aqui, né? A gente fala de um acesso a direitos humanos, a gente fala de um saneamento que é um saneamento diferenciado, um saneamento indígena, e como que a gente vai juntar e vai dialogar com essas duas temáticas? Como que a gente vai pensar o saneamento indígena a partir desse contexto diferenciado, desse olhar que vem do território, mas também como que a gente vai considerar dentro desse saneamento indígena essa questão relacionada diretamente aos direitos humanos, a esse acesso, né? Como que o nosso olhar vai ser um olhar sensível, e a gente conversava muito isso no fazer, na construção desse programa, e eu converso muito isso dentro da minha própria tese do doutorado, como que eu vou ter aquele olhar que captura tudo, que é difícil. É difícil porque a gente vem de um contexto diferenciado. Eu sou uma pessoa não indígena, falando de um lugar que é um lugar indígena, e eu vou chegar com conceitos ali próprios da academia, e aí a gente traz até, querendo aprofundar mais, a gente traz até uma questão epistemológica mesmo, para pensar essas novas epistemologias, né, esses novos fazeres conhecer, porque esses indígenas estão produzindo, o Aizan está produzindo conhecimento, o doutor indígena que está na universidade está produzindo, o pajé que está fazendo uma medicina tradicional ali no território, ele está produzindo conhecimento também, que é ciência, e a gente entende esse conhecimento enquanto ciência, né? Então, como que a gente vai ter esse olhar sensível, adequado a essas práticas, que pense a sustentabilidade, sim, a partir do que a gente tem de demandas internacionais, que é muito forte, mas também a partir daquilo que a gente aprende no local, sabe? Aquilo que a gente está aprendendo localmente com essas comunidades, do que é esse desenvolvimento sustentável, o que é essa sustentabilidade. E aí é muito interessante a gente pensar, como eu coloquei no início, né, o Ailton Krenak, que vai trazer, tem um livro dele magnífico, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E ele fala como que a gente, enquanto planeta, né, a gente está colapsando, porque a sustentabilidade ela está em discussão, não só porque ela é um tema bonito, não só porque ela é um tema que veio,
mas ele veio porque o planeta está colapsando. O capitalismo tem gerado todas essas crises, e são crises premeditadas e pensadas, mas que são crises que o próprio planeta não está suportando, não está dando conta, né? Aquilo que a gente chama do próprio capitaloceno, também dentro dessa discussão. Então, se essas crises estão acontecendo e povos indígenas estão falando delas há muito tempo, estão verbalizando, estão teorizando sobre essas crises, o que a gente tem para aprender com essas comunidades sobre o que seria essa sustentabilidade, né? Sobre o que seria esse meio ambiente equilibrado. Então, eu acho que a principal reflexão que eu trago, Maurício, para a gente até abrir para o debate mesmo, é pensar essa sustentabilidade a partir do olhar dessas comunidades que estão envolvidas no processo, dessas comunidades indígenas, principalmente, que é o lugar do qual eu pesquiso, né, eu trabalho, mas pensar a sustentabilidade a partir deles, pensar esses conhecimentos indígenas enquanto conhecimentos que são extremamente necessários para a gente discutir sustentabilidade e trazer isso aqui para essa mesa acadêmica, eu acho que é essencial para a gente fazer essas epistemologias outras, né? Produzir esse conhecimento a partir do chão da aldeia, como a gente sempre coloca, trazer essa experiência de quem está dentro do território, de quem está no chão da aldeia, para a academia. O quanto que a academia tem para aprender com esses sujeitos que estão produzindo conhecimento. E eu acho que é isso, eu fico aberta para a discussão, né, para o debate, para perguntas também. Vamos falando. Obrigada, gente. Muito obrigado, Jauren. Foi muito bom mesmo te ouvir. E eu fui fazendo aqui algumas anotações enquanto vocês iam falando, mas antes de eu fazer as minhas perguntas, eu gostaria de abrir para o grande público, né? Para que o pessoal pudesse se manifestar, então, fazer perguntas, comentários, por favor, fiquem bem à vontade. Se alguém quiser abrir o microfone, perguntar. Bom, então eu começo o debate. Eu achei muito interessante, Jaren, quando você comentou, né, que os povos indígenas já estão pautando a sustentabilidade, né, dentro do discurso, das narrativas e das práticas indígenas, né. Isso, para mim, traz bastante, ou reforça aquela ideia de que a gente precisa, a gente enquanto povos não indígenas, né, tirar aquela visão quase que colonial, né, sobre as questões ligadas à sustentabilidade, a saneamento. Uma das críticas que normalmente se fazem é justamente sobre aquele olhar colonizador de quem vem de fora e tem uma solução para um determinado assunto, né, para um determinado tema, enquanto a comunidade está ali existindo, resistindo e tendo suas práticas de forma histórica e além de histórica, enfim, como você comentou, né, com a tecnologia pertencente àquele povo, àquela comunidade. Dito isso, eu queria perguntar para vocês duas, assim, né, o que foi o mais difícil nesse processo de trabalhar com comunidades indígenas quando vocês iniciaram esse trabalho? Tu quer falar primeiro ou falo eu, Júlia? Pode começar, Itzayana. Tá. No meu caso, eu trabalhei com a comunidade
comunidade Machacalis, em Minas, que ela é uma comunidade de pouco contato com população não indígena. Então, eles até hoje mantinham seu dialecto, né? Mantinham sua língua. Daí, imaginem vocês, eu, uma estrangeira, já apanhando algumas vezes para falar português, ter que comunicar para a comunidade indígena com seu própria língua, que para eles também é um desafio falar em português. Então, assim, era uma troca bem interessante. Eu tinha que repetir muitas vezes, até às vezes fazer mímica, se diz, né? Fazer careta, tipo, não, é isso, é aquilo. E às vezes eles simplesmente davam risada. Mas aí tu ficava meio se divertindo, porque eles davam risada talvez de mim, e eu dava risada da situação, ou eles também curtiam a situação. Mas, assim, é uma limitante, assim, porque eu só conseguia me comunicar com a liderança. E a liderança falava um português também limitado, assim. Então, era mais nos desenhos mesmo. Com eles, eu tive que fazer umas dinâmicas de desenho, porque senão eu acho que não ficava claro que era o que estava querendo aprender com eles, né? Eu perguntava das práticas de saneamento, aí quando eu falei, eles não entenderam, daí eu fui no papel, na caneta, aí eles, tá, é isso. Então, acho que isso foi o mais difícil, mas mesmo que difícil, foi muito, muito enriquecedor, né? Sério, foi muito bom. Eu acho, Maurício, que o mais difícil para mim, e aí como antropóloga, né, principalmente, foi trazer a visão da comunidade para fora, para os meus pares não indígenas. Porque, assim, quando eu fui fazer a minha primeira imersão em campo para trabalhar essa questão do saneamento, eu fui trabalhar com uma comunidade que tem um indígena, que tem o hábito de defecação a céu aberto, foi construído banheiros, estruturas de banheiros lá. Caiu, né? Acho que eu fiquei na dúvida se era só para mim, mas Não, para parece mim também caiu. que caiu. Mas, complementando também, Maurício, outra coisa que aconteceu, assim, é tu conseguir tirar esse pensamento, realmente, o que vocês estão falando, de colonialista, porque tu vem com toda a parte da engenharia ambiental na cabeça, por exemplo, tu sabe que não fazer um bom lavado de mãos pode trazer doenças, tu sabe que defecar do lado da captação da água vai trazer doenças. E essas são coisas que para eles talvez não é isso, porque antigamente, ou sempre, de tradição em tradição, foi esse o jeito que eles aprenderam de viver, e tá certo, tem que ser respeitado. Então, também nessa deconstrução das coisas, eu acho que é outra das limitações assim que a gente enfrenta. Desculpa, Gebra, né? Eu tomei a palavra enquanto tu voltava. É porque cortou aqui, né? O meu áudio ficou sem. Pois é, voltando, né? Eu acho que a minha principal dificuldade foi essa, foi de trazer para os meus pares o que era cultura e o que era de fato algo que precisava ser modificado. Então, que eles queriam modificar, né? Então, às vezes, a gente vai com um olhar muito higienizador, e eu acho que é esse o cuidado que a gente tem que ter, né? De não ir com esse olhar colonial, como o Maurício colocou aí, mas ir com essa tentativa de construção mesmo conjunta com eles. Então, a minha principal dificuldade nem foi com os indígenas, foi com os não indígenas, de trazer essas questões mais voltadas ao contexto cultural e fazer os não indígenas entenderem o que era a visão deles. E eu acho que também tem uma questão ali
de identificar o que a comunidade indígena quer, porque às vezes eles não querem que tu entre nesse espaço, daí tu não, tem que entrar, tem que... Não, talvez não é uma necessidade que eles veem como necessidade, né? É uma questão que para eles está bem, e também cabe a nós, nesse então que eu trabalhava para a CESAI, pensar em outras formas, talvez num programa de educação junto com eles, mais, digamos, a longo prazo, mas mais devagar, e não simplesmente chegar com uma superestrutura, tá, utiliza nisso, isso vai dar certo. Não é assim, não é impondo uma solução que eles se apropriam de dita solução, é fazendo aquele dever de casa de ensinar por que é importante, para eles se aderirem à solução, né? Eu acho que outra coisa que a gente precisa trazer também para o debate e pensar, né, é como que esse processo de construção, as comunidades indígenas passam por um processo de espoliação territorial constante. Então, várias violências acontecem dentro do território para que o território esteja nas condições que ele está. Não é simplesmente porque a comunidade quer que o território esteja daquela forma. A gente tem relato, por exemplo, de fazendas no entorno do território que despejavam poluição nos rios. E esse rio chegava para a comunidade. Então, o rio não estava poluído porque a comunidade estava poluindo, mas porque tinha toda uma questão do agronegócio em torno que fazia esse processo, né, da poluição, do descarte inadequado dos resíduos, e isso ia prejudicando a comunidade. Então, como é que você faz um processo de educação e saúde? E aí, como a Isaiana colocou, um processo de educação que ele é contínuo com essa comunidade, para que essa comunidade comece a usar, por exemplo, o hipoclorito de sódio, comece a usar, por exemplo, um filtro de barro, comece a fazer outras alternativas outras de uso para melhorar a qualidade, por exemplo, da água que eles estão bebendo, né? Então, tem que ter paciência, tem que ter entrega, você tem que ir fazendo as coisas aos poucos e entender que você está lidando com pessoas, né? Eu acho que é a sensibilidade do profissional mesmo, sabe, Maurício? Até aproveitando esse gancho das coisas que acontecem no entorno, né? Bom, eu tenho uma linha de pesquisa aqui dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, onde eu sou professor, que é sobre racismo ambiental. E em algumas comunidades quilombolas, nós percebemos, por exemplo, que quando a comunidade é estabelecida ou tem alguma outra relação com outros órgãos, como o ICMBio, por exemplo, em demarcação de áreas protegidas, muitas vezes ocorre algumas tentativas de grilagem de terra próximo a essas regiões, para eventualmente usufruir do que erroneamente algumas pessoas chamam de benefício pelo reconhecimento do território, né? Então, eu achei muito legal quando vocês comentaram sobre, bom, o território ele não é apenas o território, ele é o resultado das interações com o entorno também. E aí isso, infelizmente, é bastante comum no que diz respeito a comunidades quilombolas, e imagino que no que diz respeito às comunidades indígenas também seja algo bastante similar. E aí queria perguntar um pouquinho também para a Itzaiana sobre esses conflitos que você viu ao longo do desenvolvimento da tua tese, né, e perguntar para a Gelren também sobre os conflitos que vocês viram que impactam na questão de sustentabilidade. Sim, quando eu desenvolvi a tese de doutorado, então estava a comunidade quilombola
São Roque, ela há muito tempo, lá pelos 90, segundo os moradores, eles comentavam que eles tinham muito conflito justamente com o ICMBio, porque era outra tratativa, né? Os guarda-parques meio que tentavam correr eles à força, né? Com violência. E digamos que isso, segundo eles também, hoje não é assim, isso já é ainda bem, né, um trato humanizado, como deveria ter sido, e já há direitos da comunidade amplamente conhecidos, porque antes não eram conhecidos, não estavam regulamentados, então acho que isso foi uma das dificuldades principais que a comunidade quilombola já passou. Hoje em dia, é a questão da ameaça constante de quando chegam as pessoas de fora, né? Tentando, digamos, movimentar um pouco mais para dentro do parque ou da comunidade quilombola os limites da terra, ou quando invadem, assim, querendo se apropriar não, essa terra é minha, porque, ok, a comunidade quilombola, ela está delimitada, mas eu não me lembro o termo, como é, que ainda falta um documento para ser totalmente oficial. Então, essa é uma das coisas que eles ainda hoje têm muito medo. Então, imagina, desde os 80, 90, brigando por a delimitação da terra, o reconhecimento do seu espaço, a própria administração do seu território, e ainda hoje eles seguem com esse medo, porque não é certeza. Eles estão constituídos como associação, mas ainda tem alguns riscos, assim, que eles mencionavam. Então, e isso, além de que, como eles estão dentro de um parque nacional, eles não podem executar qualquer atividade, né? Então, às vezes, eles querem fazer um que outro tipo de cultura, mas aí eles têm que passar por uma certa permissão perante o parque, né? O parque tem que autorizar. Se eles querem se movimentar dentro do seu território, também tem que informar para o parque. Então, querendo ou não, o parque tem duas atuações. Uma atuação boa, assim, que ajuda eles digamos, fiscalizar um pouco o território, mas também tem a questão de que dentro do território eles não são 100% livres para se movimentar, né? Então, a gente vê que nem todos os pilares do desenvolvimento sustentável estão bem firmes nesse ambiente, né? Então, acho que poderia ser nesse sentido, minha resposta. Eu acho que, como eu coloquei aqui, a principal questão, o principal conflito que eu identifiquei dentro dessa comunidade que eu estava trabalhando para a construção do programa foi essa relação com os próprios fazendeiros do entorno da terra indígena. Então, a gente está numa região aqui, estávamos nessa região do Mato Grosso, né? Então, a gente sabe que é muito forte essa questão dos fazendeiros, a questão do agronegócio, ela é bem, bem presente. E a terra indígena em si, ela era cercada por fazendas, ela é cercada por fazendas. E teve um processo em 1970 que esses indígenas eles tiveram uma remoção forçada do território. Então, eles foram retirados à força do seu território para outra área, e depois eles iniciam um processo de retorno. Só que quando eles retornam para o território não está mais nas mesmas condições, não está mais a luta para a demarcação, ela se inicia, e aí a gente sabe que esse conflito, né, entre indígena e fazendeiro, infelizmente, ele resulta no genocídio de comunidades inteiras. Então, acho que a principal questão é esse conflito territorial mesmo, sabe, Maurício? Porque, ainda que seja um território demarcado, tem várias formas que essas fazendas utilizam de impactar esse território, seja pela poluição dos rios, seja pela diminuição do espaço. Então, é como se fosse um conflito anivelado, sabe? Eles dão com uma mão alguma coisa para tirar com a mão outra coisa do território indígena. Então, ainda que, às vezes, os próprios indígenas que eu tive contato, que eu estava trabalhando, me relatavam
essas situações. Por exemplo, o rio que eles pescavam era um rio que estava poluído. Visualmente, a gente já identificava a presença de óleo na água, sabe? E aí a gente fez relatório, a gente enviou para a FUNAI, porque a gente sabe que é uma questão ambiental que ela é muito grave. E a gente entrou para identificar outras coisas e acabou se deparando com essas questões de conflitos fundiários, dessa questão ambiental mais escrachada, né? E que traz toda uma preocupação para a gente nesse sentido de colonização mesmo, que a gente vê que continua acontecendo. Em pleno 2025, a gente continua vendo essas situações acontecendo com comunidades indígenas inteiras. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Jaren, pelo comentário. Acho que a gente está se encaminhando já para o final. Então, a gente ainda tem mais um tempinho aí, mais uns 5, 10 minutinhos, e aí eu queria trazer a pergunta do Rui Rodrigues de Brito, que ele diz, né, em relação ao setor econômico em terras indígenas, é previsto algum programa de bioeconomia indígena? Vocês têm algum comentário sobre esse ponto? Eu lembro que lá nos Machacalis tinha um programa, agora não vou me lembrar bem quem que financiava, mas ele se chamava Han Rio. Eu vou deixar aqui escrito. Ele era um programa em que reensinavam as comunidades que tipos de cultura eles podiam replantar. Porque nessa comunidade, meio que toda a área verde foi extinguida por fazendeiros, com as queimas e tudo mais, meio que o solo não ficou apto para aquilo. Aí, então, acho que não me lembro quem financiou, mas enfim, começaram a levar mudas de plantas e meio que sementes que poderiam se adaptar naquele solo, novo tipo de solo, novas condições. Aí, digamos que esse programa não pertencia ao distrito, mas era uma outra atuação. Aí tem algumas fotos bem legais no site do Ramria, vou procurar agora, depois da minha intervenção. E aí eu acho que sim tem esse tipo de iniciativas, mas geralmente vem de iniciativa privada ou de uma ONG. Dificilmente, ou pelo menos eu desconheço, assim, que seja um programa forte do Estado ou da parte federal, enfim. É isso mesmo. Quando acontece, vem de alguma iniciativa privada ou de alguma ONG ou da própria associação indígena que faz parceria, né? Então, da iniciativa do governo federal, eu também desconheço se tem algum que fomenta essa questão da bioeconomia. Vamos ver. Olha, desculpa, Maurício. Aí eu coloquei o site que eu lembro que eles falavam que era um programa que eles gostavam bastante, assim, porque dentro do território dos Machacalis tinha uma parte que eles estavam reflorestando. Então, para eles era uma coisa muito positiva, para eles, o pessoal indígena, porque lá, como fica o território deles, era tudo deserto, assim. Aí eles já começaram a ver umas partezinhas mais verdes, então as crianças ficavam muito empolgadas. Aí era bem bonito de se ver esse tipo de ações. Bem legal, legal. Legal. Bom, e para a gente finalizar, então, a última pergunta, já que em seguidinha a gente já tem a nossa próxima sessão. O Rui também pergunta, né? Na nossa era digital, a disseminação tecnológica em terras indígenas é um aliado à manutenção das culturas ou um mecanismo de mudança social aos indígenas? Se é que tem como responder isso rapidamente, né?
Rapidamente não tem como, porque a gente teria que problematizar tantas outras questões. Mas eu acho que pensar principalmente, Rui, essas tecnologias a partir dos usos que a comunidade dá para ela. Porque a gente vê, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar de uma oficina de monitoramento a partir do uso de GPS em território indígena, em que os próprios indígenas estavam aprendendo a fazer uso dessa tecnologia para monitorar o seu território contra invasões. Então, a depender do caso, a depender da situação e dos usos que estão sendo dados a essa tecnologia, a gente pode dizer que ela pode sim ser um importante aliado. Hoje nós temos muitos comunicadores indígenas, por exemplo, que estão nesse papel de denúncia mesmo, sabe? Então, são pessoas que estão ali dentro dos territórios, fazendo a comunicação e denunciando os ataques, que se não fossem essas pessoas, a gente não teria acesso em tempo real a esses ataques, essas invasões que acontecem. Então, depende de quem que está fazendo o uso, de como está sendo feito e da autonomia que está sendo dada para os povos indígenas fazerem o uso dessas tecnologias. Muito obrigado, Jaime. Bom, então eu agradeço novamente, né, a participação de vocês, Itzayana e Gelren. Muito obrigado pelo tempo dedicado aí para a participação no nosso simpósio sobre sistemas sustentáveis. E deixo, né, já falando um pouquinho por vocês também, sei que vocês estarão à disposição caso os participantes, então, tenham dúvidas, queiram conversar a respeito da questão de sustentabilidade, povos originários e povos tradicionais. E em nome de toda a comissão organizadora, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Muito obrigado.